Mas agora a gente faz uma parada para fazer uma entrevista importante sobre esse tema aqui, porque o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias lá na Câmara, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, vai conversar aqui com a gente justamente para explicar toda essa confusão e como está aí tão tensa, né, deputado, essa relação entre o Palácio do Planalto e o Legislativo, que promete aí uma volta dos trabalhos na volta do recesso ali bastante animada, né? Boa tarde para o senhor, obrigada pela presença aqui no CNN 360, deputado. Boa tarde, Clarissa. Tem um ditado que diz que casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Se o país estivesse no viés de crescimento econômico, com certeza essa gritaria não teria alcançado esse tamanho todo. E a harmonia entre os poderes ela é fundamental para a saúde da democracia brasileira. O Congresso Nacional é o poder legislativo, a prerrogativa da Constituição, no 166, garante ao poder legislativo a elaboração, a execução da lei orçamentária e, por outro lado, também o executivo precisa ter uma coerência de firmeza com relação ao tratamento de uma questão que é tão sensível a todo mundo, porque todo mundo está ávido por investimento. O Brasil precisa investir, o Brasil precisa retomar o crescimento econômico. Não vai ser só pelo viés do orçamento público, mas o orçamento público é um instrumento importante. Paralelo a isso, nós fizemos uma lei orçamentária na excelência da democracia. Ouvimos o parlamento exaustivamente, conversei e dialogamos exaustivamente com o Poder Executivo, todas as audiências públicas em 8 estados, audiências nas comissões temáticas, audiência nas comissões por gênero de mulheres, né, nas questões econômicas, como a bancada do agro, do negócio, do empreendedorismo, todas elas foram ouvidas. E diante dessa construção, nós fizemos um orçamento que foi muito redondo, factível, dentro da premissa do governo de ter a meta fiscal zero, déficit zero nas contas públicas, e só apenas 2 pontos, no caso da LDO, não tinha a concordância do Executivo, que era a questão do cronograma das execuções das emendas parlamentares e a questão do 0,94 em percentual em correspondência à receita corrente líquida, que seriam as emendas de comissão. Fora daí, estava tudo acordado. Na primeira semana de janeiro, o governo sanciona a LDO, a lei que direciona o orçamento, com 35 vetos. E aí já causa um constrangimento muito grande, porque tem questões que são muito significativas. Quando você veta a prioridade de investimentos para os núcleos de atenção às crianças com deficiência, que foi a minha luta com relação às crianças que têm transtorno de espectro autista, isso cria, lógico, em todo o segmento da família brasileira, uma certa repulsa. Quando você veta a prioridade na questão do combate à violência contra a mulher, o feminicídio, o programa Antes que Aconteça, que foi discutido, inclusive, no Ministério da Justiça, lá, com a equipe do Flávio Dino, e está lá vetado, isso cria um transtorno muito grande numa bancada que tem muita efervescência, que é a bancada das mulheres, né? Porque todo o movimento de mulher hoje no Brasil tem como bandeira principal hoje o combate à violência. Então, eu acho que a dificuldade foi muito em função, primeiro, do corte ter sido feito de forma aleatória, né? A questão do agro. O agro é que sustenta o Brasil. E quando a gente discutiu, inclusive no plenário, abertamente, sem conchavo, sem troca de favor, sem tomar lá da cá, né? O consenso que foi a votação final em que a bancada do agro priorizou o não contingenciamento dos recursos do seguro-safra, porque a safra tem que ter hora para plantar, tem que ter hora para colher, tem que ter hora para comercializar, e o governo veta, ele está ali, né, criando uma condição de beligerância, de disputa, com, sem sombra de dúvida, a bancada maior e mais organizada do ponto de vista econômico que tem na representação do Congresso Nacional, que é natural. O Congresso Nacional representa todos os brasileiros. Ali são 513 deputados que representam todas as tribos do Brasil. São 81 senadores que representam todos os estados. E o governo não pode vir aleatoriamente
tacando a tesoura, cortando, criando, inclusive, dificuldade para si próprio. Porque o Congresso conquistou uma autonomia. Em 2014, no primeiro governo do Lula, a oposição nem sequer tinha direito a empenhar suas emendas. O Brasil mudou. Em 2014, nós criamos as emendas individuais impositivas e eu fui o relator naquela época do orçamento da LDO. Né? E agora repetimos isso, inclusive criando um cronograma para facilitar a vida do próprio governo. Deputado, porque quando tem previsibilidade, fica mais fácil investir. Esse cronograma que o senhor levanta, desculpa interromper o senhor, ele trata justamente de um dos pontos que, segundo as minhas fontes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende encampar nessa reunião de segunda-feira, que haveria ali, da parte de Arthur Lira, uma disposição de comprar essa briga para que o Congresso Nacional derrube, de fato, o veto àquele cronograma que impõe ali um prazo, coloca regras para que o governo federal execute as emendas parlamentares. O senhor conversou com Arthur Lira sobre esse assunto? Teve esse compromisso da parte dele? Como que está essa articulação, segundo as informações que o senhor tem? Essa foi uma construção coletiva. Foi uma construção com todo o colégio de líderes, com o presidente das duas casas. Por quê? Porque o Congresso não pode ficar à mercê da boa vontade, ou do acordo político, ou do toma lá da cá, ou do conchavo, ou do fisiologismo político, para poder liberar a emenda. E dentro da cronologia da arrecadação, a disponibilidade da execução orçamentária vai se dando. É igual lá na casa da gente, todo mês tem que pagar a escola e o condomínio até o dia 5. Então a gente se programa, recebe o salário e paga o condomínio, e paga o aluguel, e paga o colégio do menino, né? E quando sobra um dinheirinho, compra um carro, paga uma prestação, e assim é a vida. Agora tem que ter previsibilidade, até para ter credibilidade. E é um momento que o Brasil precisa de credibilidade, porque fica todo o tempo criando insegurança, seja na relação política, seja na relação econômica, seja ameaçando aumentar impostos, seja criando uma situação em que o empresário, o empreendedor não possa investir e retraindo e atrofiando a economia brasileira. Porque se o país tivesse em crescimento econômico, nada disso, inclusive, estava tomando a dimensão que está tomando agora. Por quê? Porque o país estava crescendo, a arrecadação estava aumentando e as despesas estavam sendo pagas com mais tranquilidade e não haveria essa disputa nos pequenos espaços orçamentários. Então, o que nós temos que entender agora é que tem que ter diálogo e que tem que ter também uma preocupação de respeito às instituições. Da mesma forma que nós, inclusive, criamos, e fui eu que criei como relator, o espaço fiscal para atender o PAC. E o parlamentar que quiser colocar suas emendas no PAC pode disponibilizá-las. A mesma coisa também tem que ter o executivo agora. Dizer o seguinte: nós vamos ter os espaços das emendas parlamentares e nós temos que cumprir um calendário para que a gente não possa, com isso, constranger o parlamento. E, na harmonização, inclusive, construir uma pauta para a retomada da economia do país, que é o que nós mais desejamos. Agora, o que não pode é ficar essa birra, né? Eu puxo para cá, tu puxa para lá, e ninguém anda para frente, porque fica um puxando para um lado e outro para o outro. Deputado, eu queria pedir para o Fernando Nakagawa vir aqui com a gente para fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Clarissa. Relator, muito boa tarde. Obrigado por conversar com a gente. O senhor mencionou que se o Brasil crescesse, a gente não estaria diante deste problema, mas infelizmente a economia tem perdido tração. Diante desta realidade, o que é mais fácil? Mudar a meta para criar esse espaço no orçamento ou, eventualmente, o Congresso pode dar o troco, entre aspas, ao governo ao rejeitar a pauta legislativa do ministro Fernando Haddad, por exemplo? Você fala perca de tração, eu falo atrofiamento da economia, que é a mesma coisa. Então, o que é que a gente precisa entender? É que a gente precisa ter uma agenda para poder ter uma retomada. Nessa agenda, nós temos alguns embasamentos. Primeiro, não pode ficar sem segurança com relação aos impostos, porque senão não vem investimento. E não vindo investimento, não tem novas ofertas de emprego, oportunidade de crescimento econômico. Segundo, nós temos que usar o orçamento público como indutor, mas não como mola principal de impulsionamento, já que nós estamos falando de tensão. Por quê? Porque o orçamento público sozinho não gera crescimento econômico, ele também gera endividamento. Então,
a perspectiva da meta fiscal zero, ela é boa. Ela é uma equação dificílima, e eu já disse isso na Calgawa algumas vezes, inclusive no ano passado. Agora, a gente precisa, dentro desse conforto da perspectiva da meta fiscal zero, também ter a transparência necessária para fazer o balanço dos 2 primeiros meses, do primeiro bimestre, que vai se dar no início de março, ter, a partir daí, um vetor. E, nesse vetor, a gente vai saber o tamanho, se vai apontar para cima para um crescimento econômico, se vai apontar para uma instabilidade, se vai descer na queda da arrecadação, e aí você pode sinalizar, tanto com o tradicional possibilidade de contingenciamento de parcela do orçamento, como também de afrouxamento da execução orçamentária. E a revisão da meta vai se dar muito em função da disciplina que esse vetor econômico vai ter. Então, eu acho que nem podemos transformar isso numa catástrofe, que não é. Está os Estados Unidos agora, né? O problema lá remeteu para o Congresso Nacional e está discutindo a questão fiscal deles. E é a primeira nação do mundo, a maior economia do mundo. Então, isso não é um problema que vai quebrar o Brasil, que vai fazer o Brasil desmoronar. Não. A gente tem que ter maturidade para enfrentar cada ponto. E nesse ponto, inclusive, é importante, você entende mais disso do que eu, Naco, é que o Brasil sempre foi bom pagador, o Brasil sempre teve um histórico de busca de equilíbrio fiscal, desde a proclamação da República, né? E eu acho que a gente precisa exatamente transformar isso em confiança, em credibilidade, que é o que está faltando. Para o Brasil retomar o crescimento econômico, a gente precisa de credibilidade. E credibilidade na administração pública é orçamento transparente, é orçamento previsível, é orçamento executável. Por isso é que eu defendo a impositividade do orçamento. Porque quanto mais impositivo ele for, vai diminuir as pautas bombas, vai diminuir esse populismo econômico que o Brasil gosta de navegar dele. Está aí de novo o debate sobre a Bolsa Anfávia, né? De novo, de ajudar as montadoras para desovar o estoque do pátio das montadoras. Foi erro no ano passado e vamos repetir o erro de novo. Só que no ano passado a gente perdeu 7 bi com isso. Esse ano nós vamos perder 20 e estamos discutindo a desoneração da folha de setores produtivos, que vai dar 18. Então, eu acho que é essa incoerência que a gente precisa jogar na mesa com clareza e dizer, qual é a opção que nós vamos fazer? Qual é a opção que nós vamos fazer? Nós vamos, de novo, subsidiar a segunda cadeia produtiva mais rentável do mundo, que é a das montadoras, só perde para a do petróleo, ou nós vamos induzir as empresas para ter competitividade na produção? Porque aqui no Ceará, a Gerdau fechou 2 siderúrgicas, né, de ferro para a construção civil, porque sai mais barato trazer o ferro da construção civil da China. E o minério de ferro que vai fazer o ferro lá é nosso, sai daqui. Então está errado. Está errado. E a gente precisa discutir isso. Nós conversamos aqui com o deputado federal Danilo Forte, que foi relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no CNN 360. Obrigado, Clarissa. Uma boa semana. E podem ter certeza que o Congresso hoje tem maturidade para fazer o debate. Nós não vamos entrar na birra pela birra, não é disputa do Legislativo com o Executivo, é busca de soluções para fazer o Brasil ter uma retomada, se Deus quiser, e que a gente possa já, em pouco tempo, estar aí discutindo não o déficit, mas o superávit. É isso aí, a gente vai seguir acompanhando todo esse debate por aqui. Obrigada, deputado Danilo Forte.